No mundo, há quase 8 bilhões de pessoas, espalhadas e divididas em várias culturas e diferentes países, onde o trabalho excessivo, relativismo, a inobservância às leis, são marcas dessa cultura pós-moderna, inconstante em tudo o que faz e representa, e que ignora princípios e perfaz prioridades sem importância. É comum nessas culturas a desvalorização da família, dos princípios de igualdade entre pessoas, da inversão de valores, da irresponsabilidade social pela falta de amor ao próximo e da negação dos padrões bíblicos. Mas, diferentemente de tudo isso, há um reino eterno, com uma cultura ensinada e vivida por Cristo, e valoriza as artes, as crenças, as leis, a moral e os bons costumes. Junte-se a nós nesse reino. Vamos revolucionar e estabelecer o céu na terra, servindo conforme as Escrituras para o crescimento e amadurecimento dos cristãos. Seja mais um cidadão do reino. Teoculture, vivendo e manifestando a cultura do reino dos céus na terra, pela vontade de Deus. Boa noite, mais uma vez estamos aí de uma forma definitiva. Tô meio diferente hoje, o frio tá pegando aqui pro meu lado, né? Hoje estava mais frio, agora tá mais quente. Só que eu como coloquei uma touquinha aqui, meu penteado desmanchou, então eu vou precisar ficar com essa touquinha até o final da live, tá bom? E já é uma forma de vocês me dizerem, né? Se já é um mau testemunho estar de touquinha na live, né? Um pastor, como eu disse aqui, os irmãos aqui da live, online, né? Pastor Batista de touquinha assim, desse jeito, gera mau testemunho. Mas assim, eu creio que não. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Fábio, como foi dito, nosso irmão Mel, que o Guilherme também vai estar fazendo algumas perguntas aqui no bate-papo. Se você estiver online aí, já manda, já compartilha com o pessoal. Se você não é inscrito, ativa o sininho, compartilha, se inscreve no canal aí para ajudar a gente, tá bom? Eu já vou, logo de início aí, vamos orar. Eu vou pedir para o Guilherme orar. Consegue, Guilherme, orar para a gente aí? Para a gente começar? Pode ser? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Quero aqui te pedir que o Senhor derrame uma chuva de bênçãos na vida de cada um aqui, Jesus. E que o que nós formos falar, debater aqui, que seja somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Amém. Fique com a família de todos aqui presentes. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo em seguida, eu já vou passar aqui primeiro para o Fábio, né, que ele já está aqui um bom tempinho aí batendo, esperando a gente iniciar aqui. Eu já vou passar para o Fábio para fazer as primeiras considerações, mandar abraço para quem precisa ser abraçado aí, tá bom, Fábio? Tá com você. Tá joia. Boa noite. Capipaz a todos. Amém. Essa live, né? Canal aí tem canal de bênção, né? Também né? Tá bom? Isso, exatamente. Eu tenho pessoal aí com o pastor Hélio, né? Toda chique, né, pastor? Não. Privilégio de estudarmos aí na outra instituição. Uma vez, acho que é a primeira turma, estudando. Então, ter esse momento aqui também foi muito gratificante. Estou aqui na primeira Igreja Batista de São Paulo, no Canaú, que é o lado do Canaú. Bem, né? Um abraço para os colegas, todas as partes, os nossos colegas, né? Eles também estarão aí. Então, é um momento muito gratificante. Amém. Já vou passar a bola aqui também para o Mel, que a gente conheceu há muito pouco tempo. Eu pedi uns artigos que ele tinha ali sobre o reino, porque a gente tem tudo a ver com o reino, né? E ele carinhosamente nos atendeu, mandou por e-mail, fiz umas propostas para ele estar aqui com a gente hoje, e prontamente ele aceitou. Já vou passar a bola para o Melk aqui. Melk, faça as considerações iniciais, abraços para quem precisa ser abraçado. Fique à vontade.
Olá, tudo bem? Primeiro, conhecendo aqui o povo, na primeira vez, então, prazer estar aqui com vocês. Trabalho com o Ministério Mais Que Adoradores, que é um site que está aí há alguns anos no ar, onde eu publico artigos voltados para a área de música, adoração e alguns temas correlatos, né? Então, procuro compartilhar um pouco da experiência, um pouco daquilo que tenho vivido aí nos 25 anos de ministério, principalmente Ministério de Música, e aí deixar um abraço para a esposa, para o pessoal que colabora no Ministério. Amém. Para você que está na live aí, não vi ninguém comentando aqui, estou vendo pessoas online aqui, mas a gente não vê o pessoal comentando. Então, pessoal, compartilha com o pessoal aí para a gente ser benção aí, tá bom? Vamos iniciar já passando a bola também, Guilherme, se quiser fazer alguma coisa, pode perguntar e tamo junto aí, tá bom? Fábio, eu tenho acompanhado o irmão, tenho feito alguns trabalhos mais voltados para a questão mais teológica, né? Mas o irmão tem vivido questões aí de testemunho na internet, né? Porque, ao meu ver, parece que o crente tem uma vida dupla, parece que tem uma vida nas redes sociais e uma vida na igreja. Na verdade, agora é uma vida tripla, né? A vida nas redes sociais, na vida do dia a dia e na igreja. Parece que há algumas diferenças aí. O que você pode falar para a gente um pouco sobre essa questão? Sim, o tema assim, como é interessante, a atualidade é uma realidade, né? Está em uma forma do dia uma outra novidade, né? Mas sempre conectando nesse universo superioridade, né? Mundo da internet, né? Ou seja, está ativo no nosso dia a dia, ou seja, além das dificuldades, ou seja, a igreja também está conectada, né? Principalmente esse evento pós-pandemia, né? Você vê que não só os cultos, não só a convivência das comunidades que estão inseridas nesse mundo virtual. Né? Então, o comportamento do cristão, né, no universo virtual, né, é algo também que nos deixa também um pouco preocupados. Né? De certa forma, essa modernidade, muitos comportamentos, talvez, que trazem certas dúvidas. Às vezes, sim, aquela coisa os memes, né? A trend, né? Que todo mundo vai propagando, às vezes, sem saber, acaba gerando um certo perigo, né? Símbolos, né? Simbologia, um gesto, né? Às vezes é intencionado, então, colocado como uma trend, como um meme, pode ser algo que é praticado aí pelos jovens, dessa sabedoria. Né? Então, esse tema proposto hoje, acho que está bastante interessante para isso. Né? Que bom que a gente pode mergulhar dessa forma pessoal, né? Como comum, né? É comum, né? Sociável. Né? Acho que é exatamente como então, para poder ter pelo menos o equilíbrio, né? Esse é o que está. Verdade. Mel, que eu vou jogar também a bola para você. A gente, nos últimos dias, a gente tem visto tanto escândalos, a lógica, a tecnologia também, ela tem crescido muito, né? E isso aumenta também a questão do mau testemunho. Especialmente nesse momento pós-pandemia, a gente tem vivido muitos escândalos aí, de gente famosa, gente conhecida, né? Os anônimos vivem aprontando algumas coisas, mas o que mais aparece aí parece que são aqueles que estão mais em evidências, né, na mídia, né? O que você acha que está acontecendo? Se é isso mesmo, se é aumento da pandemia, ou se as pessoas aí, sei lá, por o fato de ter um celular, eu vi até o cantor Leonardo xingando nas mídias sociais aí, falando que
E agora ele não pode fazer nada sossegado, que sempre encontra uma pessoa com um celular filmando ele, né? Será que isso também ajudou esse crescimento? O que você acha disso? Voltando um pouco no tempo, né? A internet, eu acompanho a internet desde meados aí de 97, 98, e a sociedade ela vem se adaptando a esse novo meio de comunicação. E alguns costumes, hábitos que você tinha fora da rede social, a sociedade trouxe para a rede social, só que isso de forma exponencial. Então, o velho hábito da fofoca, o velho hábito de observar o comportamento alheio, querer ver o circo pegando fogo, literalmente, né? Então, nós tínhamos isso diante da TV. Então, as pessoas, quais os programas que davam mais audiência? Os que traziam aquela maior exposição, que trazia maior fofoca, que trazia os casos mais explosivos, né? Que de maior interesse da população. Então você já vem de uma cultura que o vexame, onde a vergonha alheia dá mais audiência do que questões sérias, né? Então você já tem isso como comportamento. A internet só tornou isso exponencial. Então aí você soma uma população que tem esse comportamento de valorizar aquilo que é vexatório, aquilo que é vergonhoso, e um outro lado da população que tem uma propensão ao culto à personalidade. Também tem isso. Então você tem um ambiente propício onde você tem ou pessoas se destacando ou pessoas sendo humilhadas, né? Então você vai encontrar esses dois perfis da internet, e a internet expõe isso de maneira... O que está no top dos trends? Ou é algo muito vexatório, sim, ou são culto à personalidade, né? Culto ao corpo, culto a pessoa ou parte da pessoa, né? Podemos assim dizer. Verdade. Tem essa questão do eu, né, do ego, tem que ser exacerbado demais, e isso é um dos fatores preocupantes aí também. O Fábio, eu vou te perguntar, né? A gente tem uma mídia social aí, ou uma rede social, que é tida como a rede do cancelamento. Eu vou falar, o Twitter, né? É tido aí como uma rede do cancelamento. E se tem um lugar que é muito tóxico, as outras também são, se você não saber como dosar isso. Mas parece-me que os cristãos no Twitter, pelo fato de, sei lá, tudo bem, tem foto, mas não expõe assim a cara de uma forma tão fácil como é no Insta ou no próprio YouTube. Parece-me que a rede social Twitter tem sido um lugar ali que cristãos ali parece que não deveria estar nesse meio, né? Porque ali há muito cancelamento, nasce todos os cancelamentos ali. Até ontem eu estava assistindo uma fala do Monark, onde ele coloca ali que o Twitter é o embrião, alguma coisa do tipo assim, dos cancelamentos, né? O que você acha disso? O cristão tem algumas redes sociais mais propícias a esse tipo de mau testemunho? É um foco muito interessante, né? Atual, né? A fala anterior, eu sim, quando olhamos para o texto de Paulo, nós vamos enxergar que Paulo ele procura sempre atingir o equilíbrio do domínio próprio, né? A questão da carne, do espírito, principalmente acho que Romanos, Coríntios, trata muito essa questão desse conceito do equilíbrio, né? Domínio próprio. E esses últimos anos, principalmente, talvez ali depois de 2018, principalmente, com o advento aí da guerra entre a esquerda e a direita, o Bolsonaro, enfim, o cancelamento tomou uma proporção gigante, a ponto de que a pessoa não olha o histórico, não olha o contexto do personagem que vai ser captado, e por uma fala, é feito com a manipulação. Né? Então, ou seja, e aí, contrapondo, né, com o nosso
é o evangelho, então, a empatia, a misericórdia, nessa questão do cancelamento é devastadora. Ou seja, em apenas um Twitter de alguns caracteres, algumas palavras, você pode destruir ou exaltar a vida de uma pessoa. Né? Tratando desse aspecto de cancelamento, é terrível, porque uma palavra que a pessoa colocou de uma hora apropriada, uma afirmação que tenha colocado de uma forma sem cuidado, né? Desse campo do cancelamento, vira um negócio terrível. Né? E aí parte para a mídia, para o mundo artístico, para todas as outras esferas políticas. Né? Ou seja, a gente viu, por exemplo, aí no caso aí, talvez, que não foi muito proporcional, né? Foi a da cantora lá naquele programa do BBB, né? Ou seja, a pessoa errou, foi colocada ali o erro e tudo mais, mas menos de 24 horas a pessoa tinha a carreira comprometida, tinha todos os outros parâmetros da sua profissão, da sua carreira ameaçada por causa da exposição midiática, né? E aí é terrível, porque nesse meio, nesse ambiente que a gente vive, o colega colocou aí, né? A gente vive num ambiente de narcisismo oculto, né? Porque o narcisista, que a gente sempre ouve falar, é aquele que já demonstra, né, essa arrogância, essa prepotência, esse exagero da sua imagem de próprio, né? O narcisismo oculto, ele faz tudo isso, mas de uma forma silenciosa, né? Então, de uma forma bem maquiada. Então, ou seja, e é um perigo ainda maior, né? Porque a pessoa está maquiando a sua conduta, né? Aliás, ela está praticando a sua conduta, mas ela mascara isso com um certo serviço, uma certa manipulação, né? Então, eu mesmo tive Instagram, Facebook há pouco tempo, porque eu não me via nesse meio, mas detrimento do trabalho, detrimento de alguma coisa, de repente tem que ter para poder estar conectado, né? Mas tem algumas redes que eu não faço tempo de ter. Uma delas é o Twitter. O Twitter é bem complicado. Ô Mel, recentemente aí, até eu vou falar que é o seu meio, né, meio da música mais com tecnologia, né? A gente viu que uma cantora conhecida aí foi a top acho que foi no como é que chama lá? De música. Não, da internet, eu esqueci o nome. Um aplicativo bem conhecido de música, esqueci, aquele verdinho. Spotify. Uma cantora aí uma cantora brasileira, estourou lá fora, foi top 1 do Spotify, né? E aí a gente sabe que tipo de música essa cantora canta, né? Começa com A e termina com A, né? Então, e aí a gente viu muito, até o Iago Martins pronunciou sobre isso, muitos cristãos. Uma brasileira no top do Spotify, isso, ok, cristãos colocando isso como se fosse uma vitória, até porque cada um vive da forma que quer, né? Mas até isso é meio esquisito, né, Mel? Que para um cristão, se eu for pegar o tipo de música que é lançado, está apoiando, não pelo fato de olhar as músicas que é cantado, mas pelo fato só de ser brasileiro, isso é o que importa, como nós somos estrangeiros, que a Bíblia vai dizer, né? O que você acha dessa questão? Bom, acho que primeiro pensando assim, em música brasileira, né, tradicionais, não foi uma música, não foi um forró, não foi um vaneirão, não foi um shot, não foi nenhuma música típica brasileira que foi pro top das paradas, né? Na realidade é uma pessoa que toca uma música extremamente americanizada, sensualizada, uma música que
que ali é uma caixinha pronta de mercado, Sim. que já são algumas receitinhas de sucesso ali que seguem um padrão de mercado, e assim, a tendência era fazer sucesso fazendo o trabalho da maneira correta. Eu acho que ali é só colhendo o resultado de fato de um trabalho de quem foi direcionado para alcançar esse objetivo dentro do mainstream da música, né? Mas pensando assim, na questão daqueles que são cristãos, estão comemorando, assim, não é uma grande vitória. Não vejo é isso. algo a se comemorar. Embora talvez para o brasileiro não cristão ele ache isso interessante, mas para o cristão não é uma vitória, porque não é uma boa música colocada lá. Sim. Não é uma música que não tem esperança de ser uma música que exalte a Deus, a Cristo, mas não é uma música que exalte sequer o mínimo da humanidade, né, das qualidades da pessoa, do ser humano. É uma música vulgar. Sim. Né, e infelizmente eu acho que é isso que a grande massa tem pedido. Né, a gente tem falado da rede social, a rede social clama cada vez mais pela vergonha alheia, clama pela sensualidade, clama por questões que, enfim, infringem aí a boa vontade de Deus. Verdade. Fábio, agora é contigo, cara. E eu vou confessar até o meu pecado aqui para os irmãos aqui, né? Eu já fiz isso. A questão teológica, né? Eu já debati demais nas redes sociais, somente no Facebook, né? Com aqueles comentários lá embaixo, as pessoas colocando eu postava alguma coisa, as pessoas vinham em cima, né? Os haters da vida aí vinham em cima das postagens que eu fazia. E eu ficava ali, perdia quase que 3 horas do meu dia debatendo com aquelas pessoas. O irmão Fábio já passou por isso, já vivenciou isso, como fugir disso. Hoje eu aprendi um pouco de como fugir dessas questões teológicas provocativas. O irmão já aconteceu alguma coisa do tipo? Como que o irmão vê essa questão e como fugir disso, né? Então, eu até participava de alguns grupos, tentativo, na área, grupo de estudo interno ali, né? Colegas, né? Eu entrava em outros grupos, informados, outros grupos, para poder ter conhecimento e informação, né? Acho que uma vez teve uma situação parecida com essa. A pessoa postou alguma coisa, tinha os comentários, eu peguei também com os comentários. Uma pessoa veio no meu post lá e veio que contestou, né, a opinião, enfim, a minha postagem dentro dos comentários. Eu acho que cheguei a refutar uma ou duas vezes, depois eu parei, né? Porque não valeria a pena, principalmente você está distante, da pessoa, e tudo mais. E uma lição que eu aprendi também no início do acadêmico foi uma situação que nós estávamos muito simples e a pessoa fez algo assim que eu achei tipo de heresia, vamos dizer assim. Né? E eu estava com todo isso para poder chamar aquela pessoa e questionar por que ela fez aquilo, né? Diante de todo mundo, as pessoas poderiam ficar desconectadas, as pessoas poderiam ficar chateadas com a denominação que estava ali desejando aquele evento. E eu estava com todos os argumentos praticamente prontos para poder, pelo menos, dialogar com a pessoa para trazer uma espécie de conscientização. E aí compartilhei com um colega, e aí a pessoa pegou e brincou com uma palavra, né? Ela falou, tudo bem, você vai lá falar com a pessoa, se a pessoa não teve a oportunidade de aprender. Não teve, talvez, mesmo conhecimentos novos, quando tem, né? Quando você vai, de repente, matar a pessoa da consciência, da fé, né? Quando ela pode ter a oportunidade de aprender. Então, desde esse dia aí, eu não entrei mais nesse choque cruzado. Né? Principalmente mídia, porque
é onde muitas pessoas se crescem, né, ficam valentes, né, e acabam praticando isso que a gente está abordando, né? Então, essa experiência me marcou muito, né? Porque refrear, ou quando nos pedir a opinião, né? E a gente tem que ter um espaço para poder abordar, né? Avaliar o debate, ou o que quer dizer. Sim, deixa eu complementar em cima do que você perguntou. E me gerou uma dúvida assim. Por exemplo, o cara lança uma heresia lá, né? Uma heresia qualquer. A gente sabe que nós precisamos corrigir aqueles que estão errados, né? Eu acho que a primeira informação você acha que é válida ou de forma alguma? Uma pessoa que, por exemplo, entrou, falou alguma heresia cristão, crente em Cristo Jesus, salvo, mas a gente sabe que por falta de estudo bíblico, né, não estou nem falando teológico aqui, mas a pessoa posta alguma coisa de heresia. Nesse caso, não entende que há uma possibilidade de abrir um parênteses, aí, um hiato ali para instruir essa pessoa pelo menos uma vez? Então, eu acho que tem que ter, principalmente quem vai estabelecer um diálogo ou uma argumentação, tem que ter um certo grau de sabedoria, né? Então, se a gente está falando aí de mídia, tanto da internet, talvez abrir um campo de nota, né? Uma nota oficialmente do canal, por exemplo, como vocês, né? A gente que traz alguém que comunica e faz uma afirmação, tem alguma afirmativa. Às vezes não vai dar tempo de você abordar dentro do programa e tudo mais. De repente você vai soltar uma nota, uma coisa do tipo. Né? Outra questão, de repente, é um grupo, uma igreja, né? Traz alguém, ou alguém convida, né? De repente, um dos grupos, um dos departamentos, traz alguém para tem situações que não dá ali para, no momento, né? Você abordar a pessoa, enfim. Mas eu acho que tem que ter a sabedoria, né? Ou seja, ainda que não tenha para abordagem no momento, diretamente, se é uma questão da igreja, por exemplo, acho que tem que ter esse diálogo, né? Outro momento, outra situação, e planar para a comunidade, para a igreja, ou nesse campo da internet, de repente, uma comunicação de uma nossa também. Mel, o que você acha disso que eu coloquei aqui de uma primeira refutação, uma primeira orientação, digamos assim, num post, teológico, até de música mesmo, que o cara postou uma música lá que tem uma teologia, tanto como você me disse, de música, sabe muito bem a questão, muitos colocam algumas heresias até nas próprias músicas. Vale a pena dar uma orientação, não estou nem dizendo aqui um debate teológico, mas uma orientação assim para ela entender, ou pelo menos a posição? Olha, eu tenho uma experiência razoável com a questão de debates na internet, não como debatedor. Ali em meados entre 2000 e 2005, eu tive o site adoração.com.br, aí tivemos um problema com questão de registro, perdemos a marca, depois mudamos, mas entre 2000 e 2005, estivemos ali entre o top 5 Brasil de sites de cristão, e um dos canais dentro do site que mais tinha audiência era o de debates, que eram os fóruns. E os fóruns, assim, eu não deixava aberto a abertura de novos tópicos, os tópicos sempre eram propostos por mim, mas os debates em si, depois dentro do fórum, era aberto, e o que se via muito assim, as pessoas não debatiam, não tinha uma tese, um preparo, você não via a pessoa apta a discutir aquele assunto, era um cenário de opiniões. Né? Você pegar pessoas que a única preparação dela ali é um pouquinho da escola bíblica e um pouco do que aprende no culto,
e tentando ali debater temas complexos, tentando discutir baseado naquilo que acha. O que eu vejo hoje é diferente hoje, eu acho que a exposição é maior, as redes sociais, elas, o forma como o Facebook, como o Twitter, ele potencializa essa questão do debate, e os algoritmos ali, nesse ponto eles são fantásticos, porque eles pegam aquele conteúdo e entregam exatamente para quem vai dar calor na conversa, ele tem esse poder de levar... Aquele ponto que está chamando mais burburinho na internet é o que ele vai lançar, né? Vai balançar, vai levar para quem vai ajudar a botar mais lenha na fogueira. E a grande questão depende muito de quem vai participar do debate. Acho que se é uma pessoa que não está devidamente preparada para trabalhar aquele tema, o melhor é se calar e não falar, para não falar bobagem. Verdade. E mesmo para quem está preparado, ainda ir com muita moderação e posso dizer até um pouco de amor na forma como colocaram a sua posição, porque assim as pessoas têm dificuldade de interpretar texto, principalmente texto, né? Por isso que o Twitter eu acho que ele é caótico, porque o Twitter ele é a palavra, ele é texto. Então a gente vê muitas pessoas, as pessoas assim, a pessoa se preocupa mais com a imagem do que com aquilo que fala. Sim. Então no Instagram ela se cuida mais, no YouTube ela vai se cuidar mais. Agora quando chega no Twitter, ela esbanja, porque ali ela está falando. O mundo de ninguém, né? Ela está escrevendo ali, ela não vê o rosto, não está tendo contato, então ela tende a se abrir mais. Nos chats, antigos chats, as pessoas falavam muito mais bobagem do que numa conversa ao vivo, né? Tendo rosto a rosto, tete a tete, é diferente. Teria frases que não teria coragem de falar no tete a tete, ali não tem pudor nenhum de falar. E aí no Twitter você tem aquela questão que eu trabalhei muito tempo com chats, né, com plataforma de bate-papo, dos antigos bate-papos online, e o que você via muito assim, a pessoa escrevia algo, a outra pessoa do lado ela lê aquele texto, e o calor, a emoção do texto está nela, não no texto. Exato. Então, ao ler um texto, se ela tá raivosa, ela tende a interpretar o texto de forma raivosa. Verdade. E a resposta ela vem proporcional não ao que o texto quer dizer de fato, ou a emoção que a pessoa que escreveu está transparecendo, mas ao como ela interpretou o texto. Legal. E aí eu vou lançar aqui uma pergunta que a gente vê... antes da pandemia tinha muitos pastores relutantes com a tecnologia, internet, isso, aquilo. Antes da tecnologia, a gente tinha muitas ovelhas dos pastores aí, onde aprontava, até porque os pastores não tinham muito interesse com a questão, e aí eu lanço a pergunta para os dois, né? Há uma preocupação, ou parece que ainda não há uma preocupação na vida de testemunho das suas ovelhas ali dentro das mídias sociais, até porque também não sei se ele vai ter tempo para isso, né? Dos pastores, dos líderes de uma forma geral, líder de louvor, porque tem que estar ali gerenciando a sua equipe para ver se o pessoal não está falando bobagem, o pastor da mesma forma. Aí eu lanço para vocês, aquele que quiser comentar sobre isso. Há uma preocupação dos pastores quanto a isso, vocês acham, das igrejas de forma geral quanto a isso? Pode comentar. Quer falar? Pode comentar, né? Bom, eu gosto penso que da mesma forma como o pastor cuida da ovelha presencial, você não fica cuidando de tudo que a ovelha fala. Difícil. Você não fica andando ao lado dela o tempo todo. Acho que não é o pastor não pode virar um cão de guarda de rede social para ficar acompanhando. O pastor ele tem que orientar, quando chegar alguma notificação de alguém, né, comentando sobre algum caso estranho, acho que tem que chamar a pessoa de lado, conversar, orientar sobre qual é o comportamento correto. Mas assim, é impossível para um pastor ficar cuidando de 100, 200 ovelhas aí na internet o tempo todo. É impossível, acho que ele nem deve fazer isso. Tem que reservar uma boa parte para estudar, para preparar uma boa mensagem e chegando os casos para dar a orientação devida. Porque acontece, né, de um irmão falando, tudo bem, é uma espécie de fofoca, isso e aquilo, mas acontece, pastor, você ouviu aquele irmão da Sina, o que ele falou, eu já ouvi, você pastor, eu já ouvi isso, pastor, você ouviu fulano, o que ele postou, o que você vai fazer a respeito? Fabião, fica aí à vontade.
Beleza. O bom Fábio tocou aqui talvez acho que o item mais polêmico aí que tem dividido tanto os cristãos como a política, né? Como a polarização também no país, no momento político, e aí também depois eu deixo para os dois comentários sobre essa questão da política também, porque cada um tem uma forma de ver. Eu vejo muito embate cristãos, pessoas colocando, eu sou L, eu sou B, eu sou desse tipo, daquilo, e cristãos sendo divididos, né? Dessa questão, se o evangelho é social, se o evangelho é republicano, que tipo de evangelho que é esse? Aí há essa briga política, né? Esse mau testemunho, assim, como a irmã começa. A irmã que eu conheço, ela usa uma expressão, é um testemunho, né? De cristãos aí se degradando, brigando, perdendo até a amizade. O que vocês acham disso, dessa questão da política também? Fica à vontade aí. Mel que falou, fica à vontade, depois o Fábio entra aí também. Bom, acho que começando assim, o evangelho ele é cristocêntrico. Sim, sempre. Ele não De tem esquerda, de direita. Até se você pega a forma como a Bíblia estrutura as leis, suas regras, sua doutrina, a sua orientação, a Bíblia sempre nos leva a um governo que é divino. Um governo que está acima de qualquer modelo, né? Gosto de pensar assim, você começa no Éden, após a queda do homem, o homem ele tem que viver daquilo que ele produz, daquilo que ele gera. Então, quando você vem observando a Bíblia, ela estabelece um modelo de como o cidadão que busca viver segundo as práticas do reino de Deus, ele vai ter que se portar na terra. Né? Então, ele diz que a Bíblia nos dá um padrão de como o homem deve se comportar, de como a mulher deve se comportar, de como os filhos devem se comportar, de como vamos nos relacionar com a sociedade, como vamos lidar com o assassino, como vamos lidar com a prostituta, como vamos lidar com o pecador. E nenhum desses partidos, desses modelos, ele endereça isso em seus planos de governo. Verdade. Eles não tratam dessas questões e não têm isso como foco. Então, entendo sempre assim, o cristão deve buscar apontar sempre para onde estar mais próximo de Cristo possível. E aí não é só olhar para a questão social e não é só olhar para a questão de liberdade econômica. Você tem que buscar o conjunto que vai prezar pela liberdade do cristão, vai prezar que nós possamos exercer a nossa fé de maneira absoluta. Né? Então, eu entendo que sempre o melhor caminho é esse, buscarmos o caminho que nos leve sempre a ter condições de continuar pregando o evangelho, de continuar levando a palavra a quem quer que seja. Qualquer coisa diferente disso, que não nos permita ou seja um risco para isso, é complicado. Assim, você está se colocando numa condição que é um risco futuro. Então, na medida assim, qualquer radicalismo é ruim. Né? Então, vivemos num país complexo, né? e muito volátil, suscetível a qualquer onda, qualquer influência que movimento, vem, né? O país já balança. Então temos que tomar cuidado. Eu acho que o cristão ele tem que se apoiar na Bíblia e buscar de fato pessoas que caminhem segundo o que está ali na Bíblia. Não acho que nenhum dos candidatos hoje são talvez um modelo adequado ou seria uma boa referência para dizer que não sigam esse ou aquele. Que represente o evangelho. Né? De forma alguma. Eu acho que no mínimo ali, no máximo, né? Assim, então acho que brincando com a cara dos cristãos. Sim. E usando a gente como massa de manobra para alcançar um objetivo maior que é deles, que não é do reino. Sim, jamais. E aí, Fábio? Esse tema é muito interessante, né? Live que eu fiz aí. Então, falou bastante também. Também eu também, esse caso, né? Então, fazer mais curto o tema. Então, André Pérez. Comigo, com às vezes, mas quando a gente vai falar de eu procuro trazer ele porque é uma conversa franca, aberta, né? E às vezes tem
A questão é que a gente tem dois polos, né? Um polo que dizia que o Cristo seria que o Cristo era Deus, e quando direito que se afastar da política para não corromper, etc. E por outro polo que tem vivido, né, um cristianismo que é voltado politicamente mais para o socialismo, ele vai enveredando alguns caminhos perigosos, né? Marxista e voltado à esquerda. Acho que o grande erro, né, é ser totalmente radical. Né? Então, aí entra uma dúvida, né? Porque para viver a política efetivista, eu vou ter que eliminar muitas questões do reino, como foi colocado, texto, né? A interpretação do texto. Né? Por exemplo, Paulo fala muito, né? Romanos, Pedro, fala do papel do cristão, nós estarmos oração, orar pelo governo, pelo quem governa, né? Parte dessa autoridade, tudo mais. Um dos fatos que chamou muita atenção, né? Pessoas que talvez mais voltadas para outro candidato, foi para a Bíblia e detonou o governo atual, né? Tendo cristão, tendo alguém que temente a Deus. Né? Aí você olha para esse texto, por mais que não seja localizado pela competência, sua posição política, né? Você tem que orar. Né? Pelo atual, ainda deixa a sua escolha, isso dividiu exatamente o país. Então você viu, porque havia muitas denominações que levavam a política, no seu público, né? Hoje proíbe trazer candidatos que já estiveram, né? Tem uma decoração, recebendo ali uma coisa que aí a gente para e pensa, né? Realmente, assim, houve muito completamente de uma forma totalmente contrária. Aí o grande erro, talvez, é exatamente isso. Trazer uma teologia dentro da Bíblia para dizer que Jesus caminhava por esse espectro, por essa teologia, etc. e tal. Né? Ou seja, Cristo está acima, né, da ideologia política. Né? O reino, a palavra de Deus, ela está no conhecimento. Né? Ou seja, a política ela é conhecimento humano. Né? Tratado ali sobre o aspecto filosófico, o aspecto científico, né? Mas a sabedoria divina acima de tudo isso. Né? Então, ou seja, a gente vê aí pessoas com ideologias mudaram. Né? Político que era de direita está alinhado com outro de esquerda, por exemplo. Né? Então, ou seja, você vê campanhas anteriores, falas anteriores de alguém que era inimigo terreno, que agora são de braços dados. Né? Então, o grande perigo tentar alinhar esse pensamento cristão na ideologia política é exatamente isso. Porque uma hora pode mudar, alterar, e aí modifica a situação. Né? Ou seja, a verdade, o concreto, né? A base, né? Vai trazer. Por exemplo, a gente vê outros países, da terra, tinham cristãos, né, que eram envolvidos com a política, mas tinham princípios inspiradores.
né? De organização, de distância, de cultura, de conexão com o transcendente, com comportamentos do dia a dia, né? Ou seja, o Brasil ainda não caminhou por essa beleza, né? Os americanos talvez tenham algumas coisas assim. Então, no Brasil, eu vejo que é essa dificuldade, né? Atualmente é uma polarização gigantesca. É interessante, Fábio, que em especial a igreja protestante ou a igreja da reforma, um dos fatos que os caras brigaram é um dos princípios batistas, né? A separação entre igreja e Estado. Mas a igreja chegou a um ponto de estar querendo se envolver tanto, é o contrário, né? Que como você colocou aí, foi feita uma lei para que a igreja não interfira ou não como é que eu posso falar? Não force uma barra com o Estado, alguma coisa do tipo. Foi feita uma lei porque o pessoal estava trazendo a política para dentro da igreja e a gente sempre pediu uma separação do Estado. Olha, o Estado interfere, gerencia, mas dentro das questões religiosas, o Estado não se meta. Então é muito claro isso, até a Constituição garante isso para a gente, né? Mas chegou o ponto do Legislativo e do Judiciário criar leis para que a igreja também não penetrasse tanto assim nas questões governamentais, digamos assim, né? Não sei se o Mel quiser pontuar, pode ficar à vontade, viu, Mel? Pode falar, fica à vontade. Fábio? Então, esse é um perigo gigante, né? Porque, por exemplo, a igreja batista, por exemplo, ela tem esse princípio. Por exemplo, a igreja católica, ela interferiu muitos anos, né? Com relação a essa questão. Porque a igreja dizia era sagrada, e aí tinha o monopólio do poder. Né? A gente fala do Estado laico, né? Mas, e aí é essa grande discussão, né? E aí os próprios políticos usando essa discussão, né? Nós temos um Estado laico. Então, todas as religiões devem ser pautadas, devem ser lembradas, enfatizadas. Né? É um campo delicado e perigoso. Sim. Acho que deu uma travadinha aí, Gui. Não. Pode falar, Fábio. Sim. Então, a gente vê muitos políticos falando do Estado laico, né? Ou seja, o protestantismo não pode se sobressair. Todas as outras religiões devem ter desigualdade, etc. Então, isso sempre tem quando envolve religião, Estado, é algo de muita atenção, né? Verdade. Beto, quer comentar alguma coisa? A questão eu vejo do Estado laico, que é o Estado formado por pessoas que têm suas religiões, que têm suas convicções, têm sua fé, né? Mas que, como Estado, ele não vai impor um modelo de fé. Então, sim, acho que é um princípio que para um país como o Brasil, que é tão diverso, com tantas culturas, ele é importante. E também nos resguarda daquele famoso risco de um doido qualquer aí que suba a liderança de uma igreja, que consiga cativar e até mesmo doutrinar de forma equivocada, né? Então você tem países que estão reféns de malucos, né? E a fé, ela ao mesmo tempo que ela é libertadora, né? Acho que a boa religião ela é libertadora, o evangelho é libertador, mas também é uma ferramenta poderosa de submissão, né? Que pode ser usada de forma equivocada. Então, eu acredito assim que na atual conjuntura o Estado não estar submisso a uma determinada religião nos protege de cair nas garras aí de algum maluco que tente usar a religião como uma forma de
forçar a todo um país aí a caminhar numa direção complicada. Deixa a bola com o Melchior ainda aí sobre. A gente falou muito aqui sobre o testemunho escrito no Facebook, né? E o Melchior até colocou logo de começo aí a questão do narcisismo, né, no Instagram, porque o Instagram é uma espécie de narcisismo. E aí a gente parte já para o visual. Não é só o testemunho falado, não é o testemunho, mas são fotos, exposições. E eu vejo cristãos aí usando o Insta assim, de uma forma assim que a gente fica até meio preocupado para onde vai tomar essa direção no Instagram, né? Depois eu passo para o Fábio também comentar. Esses testemunhos também de exposição, né, Mel? Que é complicado, exposição. Às vezes você expõe mulheres casadas, cristãs, a gente vê homens também mostrando. Eu até vi eu falo muito do Iago porque eu tenho acompanhado ele, tenho feito curso com eles, né, de teologia com eles, algumas coisas. E uma das coisas que ele colocou muito claro lá foi essa questão de exposição, né? E tem um comentário lá de um escrito dele que ele falou assim: eu mostrei o seu vídeo para minha namorada e ela terminou comigo. Mas é uma realidade, uma preocupação também que as igrejas precisam ter com isso, né, Melchior? Acho que orientar, né? Sim. Acredito que as pessoas têm que se perguntar assim: você está fazendo aquilo por quê? Para quê? Qual é o objetivo daquela exposição, daquilo que você está colocando? O que nós vemos assim, tem as modas, as modinhas, e muitas vezes a pessoa está interessada ali em ter curtida, ter like, então assim, por que essa ânsia por se expor? Por que essa ânsia por like? O que está faltando na tua vida que você precisa de likes para ter motivação para viver? E para o cristão, então assim, Cristo não é o suficiente, Cristo não basta, né, é diferente muitas vezes do cantor que compartilha aquela letra maravilhosa que Deus deu, do artista que fez uma arte, do compartilhar uma sabedoria, de alguém que faz quadros, alguém que faz vasos, você usar aquilo como um ambiente de negócio, né? Um ambiente para compartilhar com a família, compartilhar fotos dos filhos, momentos de espontaneidade. Mas nós vemos assim, as pessoas buscando a rede social como uma forma de você satisfazer o seu ego, né? O ego, né? E é viciante. Você tem estudos que mostram que os likes ali, você vê as curtidas crescendo, você vê a tua rede social, as pessoas compartilhando, aquilo ali mexe com o emocional da pessoa e ativa o cérebro dando prazer, como se você praticasse um esporte, como se você estivesse usando uma droga, né? Então, temos que orientar as pessoas para elas entenderem assim: vocês estão caindo na rede social e justamente caindo na armadilha que a rede social propõe, que é te manter preso lá dentro. Sim. E eu acho que a sociedade não estava preparada para lidar com essa tamanha exposição. Exposição como está agora, né? De forma alguma. Assim, eu acho que nunca estivemos tão expostos como estamos agora. E se mal estávamos preparados muitas vezes para lidar um com o outro como pessoa, imagina com essa exposição toda na internet. Então o Instagram ele potencializa a questão da imagem, a questão se a pessoa posta uma foto em 1 ou 2 curtidas, ela vai procurar uma pose melhor, porque ela quer mais, ganhar um pouquinho mais na próxima, vai dar uma melhorada, e isso vai deixando a pessoa a querer mais. Um vício, né? É um vício, viciante. E é o oposto do Twitter, né? O Twitter, não que você não queira compartilhar, mas o Twitter lá você vai para falar aquilo que muitas vezes você não falaria na frente das pessoas. Você vai para descarregar, você vai para... acho que no Twitter, se você revela aquilo que muitas vezes está dentro da sua alma. Aquilo que Jesus vai falar sobre tá cheio, a boca fala que o coração está cheio, né? Agora o teclado escreve que o coração está cheio, né? Exatamente. Fazendo uma paráfrase aí. E o Instagram você vai para mostrar às pessoas a imagem que você gostaria que elas tivessem de você. Verdade.
Não a imagem daquilo que você é, mas você vai para o Instagram para dar a imagem do que você gostaria que as pessoas tivessem de você. Você busca essa imagem. Assim, por que você aplica um filtro para se tornar uma pessoa que você não é pessoalmente? Porque você está buscando mostrar alguém que você não é. Né? Verdade. E aí, Fábio? Falando de redes sociais, né? E algumas redes sociais são interessantes, né? Porque você vê que ela tem um aspecto mais feminino, né? Por exemplo, o Facebook, antes do Facebook, né? Esqueci o nome. Orkut. Isso. O Orkut, o Facebook, o Instagram também tem essa layout, né? Do diário, né? Diário, mais, né? Do ambiente feminino, né? Poder dizer, colar uma imagem, né? Aquela com as pessoas, enfim, data disso, data redação. Então, a rede social ela trouxe essa facilidade, né? De poder armazenar, compartilhar. E aí acho que o perigo é exatamente essa questão da exposição, né? Porque aquilo que era reservado, né? As memórias, agora eles estão expostos. Além da exposição, você tem as curtidas e as manifestações diversas. De pessoas que você nem imagina. Né? Então, se o seu Instagram é aberto ao público, você vai receber mensagem, você vai receber solicitações de todos os tipos de pessoas. Né? Você restringe e ainda tem um pouco mais de segurança. Mas, caso contrário, você está exposto, né, universalmente. Tá? No mundo do Snapchat, filmes, né, que é elaborado exatamente pelo comportamento. Então, é interessante, por exemplo, que usam uma ferramenta hoje, eles precisam estar atualizando isso, porque isso vai trazendo cada dia mais seguidores, vai trazer consumidores, né? Então, ou seja, é tudo voltado à pessoa realmente que faz. Né? Melhor a imagem, melhorando, como a pessoa gostaria de ser, não tem, né? Os likes, os comentários, enfim. E isso eles pegam para poder melhorar, cada dia para poder pegar melhor o seu produto. Né? E aí é um dos grandes perigos, né? Você acha que não está sendo vigiado, mas cada acesso, cada tecla sua, dessa vez, está sendo monitorado. Né? Você entra no Google buscando uma situação, você está no Instagram, aparece publicação promocional daquilo que você estava procurando no Google. Olha como as coisas são. Você está ali um tempo navegando, vai passando tudo aquilo que você procurou no Google, por exemplo. Está procurando ali amortecedores, preço. Aí você está navegando no Instagram, no Facebook, aparece exatamente aquilo ali. Você estava vendo numa situação que não tinha nada a ver, mas está ali. Está sempre trazendo a você, né, a informação, desejo, né? Então, isso vai caminhando dentro de um lado mais terrível, né? Campo da sedução, sites pornográficos, por exemplo, e etc. e tal. Então, ou seja, esse objeto de desejo, né? Estar bem na imagem, receber os elogios, então, mais perigoso, né? E é exatamente como o colega colocou. Para nós, cidadãos do reino, né? Temos o principal combustível da vida, né?
é o Evangelho de Cristo, é o Espírito Santo em nós. Ou seja, se nós não somos preenchidos de fato, essas coisas vão fazer frente, né, às nossas necessidades. Então, um discurso você está ali, igual algumas outras pessoas que não têm conhecimento de que nós que não podemos utilizar, talvez, com muito cuidado, muito zelo, né? Principalmente quando fala de lado pessoal, né? Não da decência e assim por diante. Por exemplo, essas coisas às vezes são difíceis de ser tratadas no público, né? Muitas vezes. Requer aí uma certa sensibilidade, né? Geral, aí você vai reunir as suas equipes, poder ministrar um ponto a ponto. Então, a gente mais próximo com a comunidade. Ok. O irmão tocou no assunto aí que de repente é interessante. Hoje se o Mel quiser depois entrar, falar alguma coisa também, fica à vontade. Hoje você tocou num assunto aí que ainda não é uma coisa assim que as redes sociais liberam, que é a questão pornográfica. Então, muitas redes sociais têm bloqueado isso. Mas algumas delas, por exemplo, o YouTube, ele abre essa possibilidade, desde que você esteja logado, esse ambiente pornográfico dentro do YouTube. E a gente vê também que muitos líderes, mais uma vez, têm caído nessa questão. E a Bíblia, se tem uma questão que a Bíblia combate muito, desde o tempo de Jesus, lá até antes disso, era a questão da sexualidade, né? É uma coisa que aflora a humanidade e Deus sempre teve problema com o ser humano com isso, né? Que a gente vê a questão moral da sexualidade como um grande problema. E agora parece não, com certeza, né? O negócio tomou uma dimensão tão grande, tão gigantesca, porque agora a gente não consegue tratar, fica aquele pecado oculto, não consegue tratar isso dentro das igrejas. E é um problema, né? Essa questão de beirando, as redes sociais beiram ali, somente o Instagram beira ali a parte da pornografia. Se a gente pular um pouco mais para as redes sociais, tipo TikTok, o Kawaii acho que não tanto, mas o TikTok ali tem essa exposição mais física a próximo ali da pornografia. O que vocês têm para falar um pouco sobre essa questão também? Fique à vontade. Então, você colocou aí no YouTube, né? Isso. O YouTube, porque ele baixa, aproveita ali a ação, a imagem, ele derruba o vídeo, né? Mas ele serve de ponte, né, para outros. Sim. Para os outros caminhos, né? Uhum. Quando não, por exemplo, a pessoa tem uma conta numa plataforma, mas deixa outras anexadas. Aí, às vezes, o que ela quer fazer está em outros lugares. Né? Então, hoje, é complicado a questão da sexualidade. Né? Porque é um caminho do mundo sem lei, né? Sim, então, verdade. A pessoa está num mundo e ela é transportada para um mundo sem lei. Né? Então, ou seja, o próprio WhatsApp, por exemplo, duplo, exatamente para isso. Exato. Quem você está ali num grupo de amigos, o cara vai e cobra complicado, né? Ou seja, caminhos para propagação, né, desses situações. Então, o que antigamente o cara tinha para ter em determinado lugar, hoje, sem querer, sem precisar estar buscando, ela pode ser direcionada para a situação como essa. Né? Aí é complicado. Então, é um tentar pelo receio de ser hostilizado, muitas vezes, né?
olha, não vai tudo desse tipo de coisa, eu prefiro estar de fora, né? O que vai ser assim, mas eu acho que eu não sei. Ser radical, né? Muito ali, claramente, né? Respeito ao mundo, então, é de perigo. Verdade. Bel, se quiser comentar em cima disso, fica à vontade também. Acredito assim que as redes mais tradicionais, elas têm um certo limite, elas não escancaram a questão da pornografia, mas principalmente pegando jovens ali que estão na flor ali dos hormônios explodindo, né? Então você vai encontrar muito conteúdo próximo à pornografia, Bem próximo. Bem próximo, e que de alguma maneira vai acabar incentivando ou estimulando, assim, acredito que para o jovem, principalmente os meninos, né, em especial, acho que não precisa de muita coisa ali na adolescência para que se sintam estimulados a algo. Né? Basta uma foto de biquíni. Não precisa de muito, não. E então, assim, ali com certeza é um começo, né? Dali vai partir para algo, vai acabar pesquisando, acabar se sentindo estimulado a se aprofundar mais no tema, né? Como assim dizendo. E a internet, assim, é uma praça livre de acesso, você acessa praticamente tudo de forma gratuita hoje em dia. Então, o acesso é fácil e está ali. Né? Então, acho que cabe aos pais, à igreja orientar, tentar ensinar aí as crianças o caminho, tentar orientar os adultos para se reeducarem, né? E buscar o caminho adequado, porque assim, a facilidade está aí, às vezes é mais fácil você acessar um conteúdo pornográfico do que algo edificante. Né? Tá à mão ali, você vai achar muita gente mais fazendo propaganda do que de um site pornográfico do que da igreja. Né? Então eu acho que temos que combater, a igreja tem que trabalhar, tem que orientar, né? Tem que dar ferramentas para que a pessoa consiga se distrair durante principalmente essa fase de maior exposição hormonal e, na medida do possível, aí buscando colocar no caminho correto. Porque o grande problema da igreja ainda, Bel, que é a questão do tabu, né? A gente não fala sobre sexo, sobre sexualidade dentro das igrejas. E aí a molecada vai seco nessas questões aí. A gente vai fazer um programa aí só para falar sobre pornografia, sobre sexualidade. Se os pais não falam, se a igreja não palestra, né? Não fala a respeito, quem está falando hoje é a escola e a internet. É verdade. Então alguém tá ensinando. Uma outra coisa que eu tenho percebido numa outra rede social, essa que nós estamos aqui hoje sentados, conversando no YouTube, eu tenho percebido muito uma linguagem muito despudorada, ou seja, parece que não se importa mais com a forma que você fala. Hoje qualquer vídeo que você coloca no YouTube lá, 20 palavrões e 10 palavras. Então, e são conteúdos assim que estão chegando às nossas casas. Isso eu não estou nem falando de Netflix, né? Porque filmes mas eu estou falando assim das pessoas normais, né? Você vê, eu estava vendo a posição do nosso presidente, o jeito de falar do nosso presidente nos podcasts do YouTube e o jeito de falar dele na televisão é totalmente diferente. Ele se policia mais, não se fala palavrão. Já nas plataformas aí de vídeo, a gente vê essa liberação assim, de uma linguagem mais vulgar, que também não cabe ao cristão, né? A gente vê muitos cristãos, até eu já testemunhei cristãos xingando palavrões dentro da própria igreja, deixou escapar. Por quê? Porque, ao meu ver, é um cotidiano dele, daquilo que ele está vivendo, né? Daquilo que ele está assistindo, daquilo que ele está consumindo, digamos assim. E aí, Fábio, o que você tem para a gente comentar sobre essa falta de pudor assim, no falar nas redes sociais, principalmente as visuais, né? Os vídeos, né? De uma forma geral? As redes sociais vai trazer também essa questão da linguagem. Né? Então, a gente lutou para aprender a ser melhor, de poder trazer a comunicação de uma forma mais
elaborada, né? E as redes sociais veio que para alterar isso. Como o WhatsApp, por exemplo, que é rápida, então a pessoa já não escreve com acento, Verdade. falar inteira. E no hebraico. Os próprios palavrões são abreviados, mas entra muito nessa questão da rotina, né? Então, teve uma experiência na empresa que eu estava, a pessoa foi fazer uma redação, praticamente não sabia escrever. Um cara auxiliar, então era pessoa jovem, né? Ainda adolescente, mal sabia escrever. Exatamente por um desses efeitos aí do WhatsApp, ou do Twitter, que também é palavras curtas, né? Ou seja, isso também no dia a dia, né? Porque se ela passa muito tempo nessa e ela pratica ali, ela vai manifestar no cotidiano, né? Vai saber diferenciar, né? Ou seja, a linguagem do ambiente formal. Verdade. Então, por exemplo, as empresas começaram a aplicar exatamente esse sistema. Então, determinado caso que precisaria ter uma redação. Pela redação, aí a linguagem fala muito sobre a pessoa. Né? Então, trocar emprego, redação de 10, 15, 20, algo mínimo, consegue já trilhar uma investigação pessoal, né? Através da linguagem. Né? Ou seja, a linguagem, tanto escrita quanto corporal, vai revelar muito da pessoa. Né? Quando ali fala muitos palavrões, né? Tem que se importar no tempo, né? Vai exatamente demonstrar esse aspecto cotidiano da pessoa. Né? E nós, como cristãos, também temos exatamente isso. Né? E se a pessoa não está vendo ali a Bíblia na mão da pessoa, não está vendo ali a questão que vai demonstrar a consciência dela, vai ter o propaganda exatamente a fala, o comportamento. Né? Antigamente a pessoa tinha a roupa da igreja, né? Ia andando, aquela letrinha. Era mais pela roupa do que pelo conteúdo, né? Hoje você não identifica mais, né? Exatamente. E hoje é o contrário, né? Hoje a pessoa pode estar ali com a roupa diferente, com a roupa, uma situação formal que vai parecer diferente, mas o que vai falar realmente é o cotidiano, né? Algumas vezes, por exemplo, há situações que vai ser nem várias diferentes, não tem jeito, gente. Né? Mas, porque ela está tentando ler de uma forma de aparência, né? Mas o que vai tratar é verso, diálogo, né? Poxa, você pastor, reverente, tem muito disso, né? Eu trabalhei que você só me chamava de padre. Então, é exatamente isso, a questão do comportamento, linguagem, isso falar mais alto do que propriamente uma cultura. Verdade. Mel, quer falar alguma coisa sobre essa questão do linguajar, né, que a gente tem encontrado aí nas redes sociais? O linguajar, eu acho que ele é um reflexo do que a sociedade tem dito. Né? Se você vai na rua, você vai na escola, você vai no trabalho. Né? Acho que as plataformas acabam só sendo uma ferramenta para tornar expor ainda mais, né? Expor aquilo que estão externalizando ali, aqueles que já aprenderam. Né? Então, o que nós vemos de fato é uma deficiência de cultura, de deficiência na formação, deficiência do nosso sistema escolar, que ele tem falhas, ele veio sido
vem piorando ao longo do tempo, né? Então temos crianças cada vez saindo, não sabendo fazer uma conta matemática, a pessoa tem dificuldade de leitura, tem dificuldade, né, em fazer um texto, fazer uma redação simples, né? Então nós temos um reflexo daquilo que a sociedade vive no dia a dia, né? Então a tendência é que as redes sociais elas vão expondo cada vez mais como de fato as coisas estão acontecendo, né? O que a gente precisa aqui como igreja é orientar para que nossos membros não caiam nessa armadilha de estudem um pouco mais. Acho que temos que incentivar na igreja que as pessoas se preparem, que as pessoas não se contentem ali com o básico da leitura, da escrita, que elas se aprofundem mais. Eu acho que a igreja é um grande fomentador da leitura, né? Através da Bíblia, a leitura nos cultos, a leitura na escola bíblica. Acho que a gente precisa até ir além, né? Até sair do básico ali da leitura padrão de culto e incentivar que as pessoas leiam mais, Sim. Né? Se aprofundem mais, né? Para a gente não passar vergonha. Já não é muito fácil. Verdade. Você tocou num assunto aí que a gente passa até a bola, depois você passa pro Fábio, que é talvez o efeito mais danoso que nós temos aí depois da pornografia, que é o ladrão do tempo. As redes sociais têm sido aí um grande vilão da vida devocional do cristão. Isso também é uma questão de testemunho, né? Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, que o brasileiro fica em torno de 3 a 4 horas diárias na rede social. Adulto. Um adulto. O jovem. Deve estourar um pouquinho mais. Até a gente está falando de um adulto. Se a gente tem aí que a gente fique 12 horas aí acordados, porque ficar 12 horas acordado, a gente tem aí quase que um terço do nosso dia, quase que um terço, não, um terço, né? Do nosso dia aí voltado a gastar tempo com as redes sociais. Eu acho que cristão nenhum consegue ficar, ou pelo menos eu não tenho essa prática, vou falar de mim, vai. Eu não tenho essa prática de ficar 4 horas de devocional, ou 4 horas ali em cima do estudo bíblico, estudo da palavra, e a gente perde aí, se é uma pesquisa, e pode ser que eu tenha, com certeza eu estou incluída de alguma forma nessa estatística, porque é um mal que tem danado aí a vida espiritual ali dos cristãos, né, Melk? A gestão do tempo, não somos ensinados a gerir o nosso tempo, né? Acho que são poucos pais que talvez tenham condições hoje de orientar os filhos sobre a questão de gestão do tempo, de se organizar com relação à agenda, horário para estudo. Somos, em geral, indisciplinados Sim. Com relação ao nosso dia a dia, né? E hoje, inclusive, vemos pessoas hoje com uma dependência pessoa que tem dificuldade em esperar, né? A pessoa manda uma mensagem, você está às vezes no trabalho, você está ocupado ali com uma atividade, a pessoa depois fica chateada, brava, porque você não respondeu na velocidade que ela gostaria, né? Às vezes a pessoa está com tempo para isso, mas você não consegue dar a mesma atenção. As pessoas se chateiam hoje pelo fato de elas não entendem às vezes que a mensagem é instantânea, não a resposta é instantânea, né? Então a mensagem chega rápido, mas não quer dizer que você tem o tempo, a velocidade para estar respondendo. E temos que pensar assim, as redes sociais são feitas para distração. O objetivo dela é atrair a atenção da pessoa, né? Então é enganoso pensar que que a rede social ela vai trabalhar de outra forma, né? Porque ela ganha com a sua audiência, com o seu tempo, com a sua atenção. Então o objetivo dela é esse. O desafio aqui é como orientar as pessoas a se disciplinarem, a determinar um horário para usar a rede social, para ter horário para leitura, ter horário para trabalhar, horário para fazer as atividades, para conversar, né? Eu mesmo venho da área de tecnologia, né, desde muito tempo, desde 97 eu trabalho com tecnologia, e como um bom nerd eu passo 12, 15, 18 horas na frente do computador, desenvolvendo, fazendo aplicações, trabalhando com projetos. Mas grande parte desse tempo é de fato produzindo, né? Ou produzindo ou gerenciando quem está produzindo. Então é diferente
do jovem ali que às vezes trocou do Instagram, vai para o WhatsApp, volta para o Instagram, vai para o Facebook, sim, aí não tem mais nenhuma novidade que vou para o Stories, buscar novidade. Então as pessoas estão se tornando viciadas em consumir novidades. Os vídeos curtos são uma demonstração disso. Sim, eu não tenho paciência. A pessoa não tem mais paciência de um vídeo longo, ela quer conteúdos rápidos, que acabou aquela emoção daquele mesmo em outro vídeo, deu risada, se não deu risada já passa, vai trocando conteúdo. Então é uma busca por continuar ali alimentando o cérebro, a mente que está refém agora, está viciado. Né? Então tem que alimentar esse vício, tem que manter ele ativo. Né? Então dificilmente de forma natural e de forma espontânea essa mudança de comportamento vai acontecer. Tem que ser incentivada, tem que ser acompanhada, tem que ser orientada, porque do contrário a tendência é só piorar, cada vez nos conectarmos ainda mais com as plataformas. Verdade. E aí, Fábio, o que você tem a dizer sobre perda de tempo nas redes sociais? Então, acho que eu também acompanhei essa coisa relacionada a isso. Né? É uma matéria, você pode pegar o telefone e mostrar para a pessoa lá na navegação como ficar o dia. E a pessoa se assustava quando ia lá e validava lá fora, um pouco mais. Né? Tanto que ela tinha ficado conectada ali naquela rede social. Isso denota no comportamento das pessoas, né? O vício, né? A perda de tempo, a não produção, né? Conectado, prestando atenção, isso está causando um mal-estar, né? E aí, muitas pessoas procurando uma espécie de clínica de reabilitação de mídias sociais, de produtos eletrônicos e etc. E tal. Por um lado, as pessoas demonstram esse comportamento instantâneo, né? No 4G, a pessoa já estava nessa loucura, né? Da rapidez, a gente já está indo 5G. Pois aí vai ter praticamente o salário. Então a pessoa transporta isso, entra num caixa eletrônico, tem que esperar mais o processo ocorrer. A própria fila no banco, né? Exatamente. Teve uma vez que eu vi a pessoa estudando o caixa eletrônico, que a gente tinha dado uma plane, como apertando para conseguir e não foi empurrando a. Eu observo muito isso no comportamento dos clientes. Né? A gente manda a mensagem, não aguenta esperar o tempo inteiro. Tem que ser instantâneo. Né? Tem que criar mecanismos de resposta automática para poder sanar um pouco essa ansiedade. Né? A pessoa ela chega, ela quer preço, ela quer detalhes, ela quer tudo ali. Se você não responde, a pessoa já muda. Não, eu não quero mais. Está demorando muito. Ou vocês são complicados mais. Porque essa rapidez. Está tudo ali, está tudo bate pronto. Né? Tem coisas que não é assim. Negociação, você vai elaborar os passos. Né? Apresentação, negociação, fechamento. Mas essa cultura dos vídeos curtos, tudo ser prático, rápido, né? Ou seja, isso vai transformando o comportamento social. O fator social muitas vezes é alterado. Por exemplo, a gente vê como que uma sociedade é mudada. Né? Você acha que ali, você falando, expondo ali uma experiência, contexto, mas exatamente no fator social que é alterado, que muda a sociedade. Né? Por exemplo, a gente via nos anos 70 aí falando o mundo é dos nerds, né? E seja livre, né? E até o comercial lá do Capital Free, o mundo está mudando. Essas eram as informações, né? O mundo está mudando. A gente também está hoje, a gente vê que o mundo mudou de fato. Sim. A gente vê que estava sendo
ministrado pela mística, né, cara? Essa mudança já está acontecendo. Então, ninguém quer mais, tudo tem que ser rápido, tudo, as informações tem que em todos os segundos, você já está. Aí a gente vê uma cultura que está com muita informação, né, com muita rapidez, para o entendimento, mas tem pouco conhecimento. Verdade. Sobre os assuntos, né, sobre as informações. Então, esse é um desafio, temos cultura desse tempo. Tudo é muito raso, né? Muito raso. Verdade. Quer comentar, Léo? Fica à vontade. Acho que nós estamos criando uma sociedade superficial, né, na questão da imagem, na questão da fala, na questão do relacionamento, acaba ficando tudo. Até na contratação de pessoas profissionais que estão vindo hoje são rasos. E isso acaba afetando também a igreja, né? Porque a sociedade vai influenciar a igreja. Respinga na igreja, né? Então, assim, hoje no trabalho a dificuldade de contratar bons profissionais que encarem os desafios, que se aprofundem nos assuntos, nos temas, é uma dificuldade enorme. Então, a gente hoje tem que tomar cuidado quando contrata algumas pessoas, porque se você dificultar um pouquinho, a pessoa já não consegue avançar, trava, quer ir para outro emprego, quer achar algo mais fácil. Então, nós estamos criando uma sociedade muito diferente do que nós vivemos, né? Então, seja um bom profissional, a relação ela é rasa também, né? Então, as amizades elas vão até um certo ponto, né? Ela tem uma duração, ela não dura muito tempo. E as redes sociais ela têm contribuído e oferecido ali um alento para essa juventude, né? Para essa nova geração. Então ele quer mais algo mais rápido, a rede social entrega isso rápido. Sim. Hoje você quer comprar algo rápido, você compra, você entrega mais rápido, você paga mais caro, você tem entrega. Então a internet, as redes sociais, ela está de certa forma suprindo essa ânsia pelo rápido, pelo fast food, né, como diz o pessoal. Pela mão, né? Então a pessoa não tem mais paciência de pedir um prato que é bem feito, que demora para ser montado, que é feito. Não há mais essa propensão a aguardar, a esperar. E isso tende a depender muito, né? Nós não sabemos quando será a vinda do Cristo, mas tende a nos levar a se frustrar mais rapidamente em relação a essa espera por Cristo. Porque é uma espera que a gente não sabe quando, né, vai acontecer, então essa juventude ela tende a não ter a paciência para aguardar Verdade, aí é a hora de cair no mundão, né? Vai partir, né? Porque assim, nós trabalhamos com a fé. Sim. No aguardar. Né? Aguardar algo que não sabemos se virá na nossa geração, se é na próxima geração, nós não temos essa certeza. Mas nós vivemos, o que nos motiva é o esperar. O que nos mantém firme é esperar com a certeza da vinda de Cristo. E essa geração, se não trabalharmos isso bem com nossos filhos, com aqueles que estão vindo em nossas igrejas, assim, muitos vão sair. Né? Eu participei um bom tempo de uma comunidade ajudando, assim, onde muitas pessoas toda semana vinham à frente. Toda semana era 8, 9, tinha semana que era 10 pessoas vindo à frente. Assim, se você contasse a quantidade de pessoas que foram à frente ao longo de um ano, era maior do que a quantidade de membros que tinham ativos na igreja. Mas cadê essas pessoas? Então, para onde elas foram? Elas não ficavam. Elas chegavam ali, viam aquele momento, via aquela emoção daquilo. E no dia seguinte, vamos sentar aqui e vamos aprender algo. Não quero aprender, eu quero aquela emoção. Quero emocional. Então a pessoa não fica, não cria raízes. Verdade. Deixa eu só mandar um alô aqui para o Alexandre, que ele postou aqui. Boa noite, pastor Elisvaldo. Boa noite, Alexandre. Deus abençoe sua vida aí. Tem algumas pessoas aí, tinha algumas pessoas, agora o pessoal saiu da live. Hoje é um dia meio difícil da pessoa levantar, né, para poder. Eu mesmo já estou aqui todo agasalhado. Eu estou até vendo ali o Guilherme sem camisa, o Mel que ali já com a camisa mais fina, não sei o que. O Fábio está agasalhado lá. Mas hoje. Mas o pessoal vai assistir isso aí depois. Para você que vai chegar depois, o Alexandre que está aí, o pessoal que está aí, que não se pronunciou. Se você não é inscrito, ative
se inscreva, ative o sininho, compartilhe aí com o pessoal, porque esse conteúdo é um conteúdo relevante para a gente pensar, né, sobre o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, né, e onde a gente tem colocado isso, né, ou melhor, nem colocado, né, deixado de lado para seguir umas redes sociais aí, que, como o Mel colocou, de conteúdo muito vazio, muitas vezes, e muito rápido, de uma forma muito, assim, sistematizada, digamos assim. Deixa só pra gente chegar no final aí, né? Parece que não, mas já tem 2 horas aí de bate-papo aí, bate-papo legal. E aí eu queria fazer as 2 perguntas para vocês, né? Que é crucial, né? A gente falou de tantos problemas que as redes sociais trazem na nossa vida de cristão, na sociedade como um todo, né? Mas mais especificamente trazendo aí para as nossas igrejas, que é o que a gente tem vivido, né? Porque tem afetado as nossas igrejas de uma forma diferente. Tudo aquilo que a gente já passou, dos pastores com problemas com as ovelhas, testemunhos de ovelhas, pastores com seus próprios testemunhos negativos, políticos, cristãos se degladiando, digamos assim, nas redes sociais por conta de político A, B ou C, sobre roupas, imagens, sobre a separação da igreja com o Estado, pornografia também, a perda de tempo, a questão do linguajar, de tudo isso que a gente passou aqui nessa noite. A grande pergunta é: como resolver isso? Acho que a grande questão é, ou como é que a igreja pode abrir os olhos para evitar que isso tudo vire um caos dentro da igreja, porque isso aí gira caos. Quando você fala, a pessoa não tem mais o tempo para vida com Deus, se ela busca um conteúdo muito rápido, ela não me coloca aqui, não aguarda nem a volta do Senhor Jesus. A gente vê irmãos degladiando-se fora da igreja no conteúdo político, mas que dentro da igreja vai refletir isso. Olha, irmão, eu não falo com você porque você é de direita e senta na direita porque é de direita e fica na esquerda porque é de direita. Há uma separação nítida ali dentro da igreja. A grande pergunta é: como que nós vamos vencer isso ou amenizar essa situação? Ou é uma situação que não tem remédio? Como é que vocês acham que a gente... Só como última pergunta aí, porque a gente já está finalizando aí, tá bom? Fique à vontade para os 2 comentários. Bom, acho que o primeiro passo, assim, a igreja ela tem que se adaptar à forma como as pessoas conseguem entender a mensagem. Então, se a gente começar a tentar pregar e a trabalhar a questão do tempo como era feito antigamente, essas pessoas não estão mais abertas a receber da mesma forma como era antes. Então, nós temos que adaptar, não a linguagem, não ser vulgar, não é isso. Mas, assim, temos que tentar, na medida do possível, começar a criar conteúdos para esse público que consome conteúdo mais rápido. Nós temos que dividir a mensagem em fragmentos menores. Temos que passar aos poucos, porque as pessoas não estão mais receptivas a receber uma mensagem de 2 horas seguidas. Então, não dá para pensar que você vai botar as pessoas lá numa conferência da Fiel e a pessoa vai sair de lá absorvendo todo o conteúdo. A pessoa não... Muita gente nem consegue mais absorver uma mensagem de 2 horas. Ela vai pegar lá os 15 últimos minutos da mensagem e acabou, o resto ela esqueceu tudo. Então temos que buscar novas formas de nos comunicar melhor com essa geração. Eu acho que é impossível não nos adaptarmos. Ou estaremos fadados a igrejas vazias e essa juventude não vai se interessar pela igreja. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo aqui que é baixar o nível do conteúdo, não é deixar de pregar aquilo que tem que ser pregado, mas adaptar a forma como é pregado. Então, um ajuste ou outro na linguagem, uma adequação do tempo, a forma como você divide dentro da pregação, não fazer uma pregação muito extensa, com partes muito longas, dividir em pedaços menores, quebrar o conteúdo de uma forma que... fazer uma mensagem de vídeos curtos, mensagem pregada com vários videozinhos curtos, eu poderia assim dizer. Mas, de uma forma, a gente tem que ir adaptando. Se o objetivo é atingir essa geração, algo tem que ser feito. Não dá para fazer como era feito lá em 1980, 1990, quando muitos de nós chegamos a Cristo e crescemos dentro da igreja. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. Tem que se adaptar. O segundo passo bom, as redes sociais estão aí, é inevitável, não tem o que fazer. Eu acho que temos que usá-las a nosso favor. Então, como ferramenta, foi interessante esse período da pandemia com a igreja
adotando ferramentas, muitas vezes de forma contrária, né, adotando o culto online, Sim. adotando as reuniões, que principalmente quem está em São Paulo, grandes cidades, com trânsito, então, muitas vezes a pessoa pode entrar no PG online, seu carro, né? dirigindo o carro, ou chegando em casa não dá tempo de voltar, então já entra no PG. Acho que foi algo bom, permitiu, deu mais acessibilidade para as pessoas. Sim. Acho que demoramos muito para perceber essa possibilidade. Né? O uso da ferramenta para comunicação, criando os grupos né, para combinar as coisas, sempre foi muito ruim a comunicação da igreja. Né? Acho que sempre tivemos muita dificuldade de comunicar bem. Acho que o WhatsApp, usando as ferramentas, tende a igreja a ter uma Usamos ainda de forma errada, ainda, mas assim, tem a ferramenta agora. Antigamente, sim, a ferramenta tem. Temos ferramenta para fazer isso melhor. Né? Então, acho que é um desafio para a igreja. Isso traz desafio para os pastores, para os líderes, de se capacitar, se aperfeiçoar. E não é fácil, né, tá usando aqui o OBS, tá usando ferramentas de edição de vídeo, edição de conteúdo, preparar uma mensagem de forma... eu acredito que nem tem muitos cursos que ensinem como preparar uma mensagem para essa nova geração, de forma a ser mais atrativa. Acho que temos que buscar mecanismos, ferramentas para isso. Sim. Então, não vejo como melhorar, como avançar, se não usarmos as plataformas como ferramentas e como nos adaptarmos para que essa geração entenda a mensagem de Cristo da forma correta. Verdade. Fábio? Eu entendo que o Evangelho será contra a cultura. Né? O Evangelho ele sempre vai desconstruir. O Evangelho nunca será como Instagram, Facebook, Twitter. Né? O Evangelho ele é contra a cultura, né? Desde a sua essência. Falamos aí da rapidez, da velocidade. Quando você vem para o Evangelho, ela é contra a cultura porque você precisa ser discipulado. Né? O discipulado tem etapa. Vai discipular alguém para ele. Alguém que está ali já ouvindo a mensagem. Né? Como modernidade, nós temos aí exatamente a ferramenta para poder, talvez, elaborar melhor o formato. Como vai ser aplicado texto, conteúdo. Né? Na época de Jesus era contra a cultura, para a própria cultura da época. Né? Era um exemplo radical, crítico, e ele vem mais pedagógico. Pega ali Pedro, não tinha toda a eloquência, né? Ele prepara Pedro, né? No encontro, Jesus aplicando no dia a dia, né, o seu ensinamento, tratar com as pessoas. O Evangelho vai fazer exatamente aquilo que vai contrapor a cultura. De modo que, mais que os tempos passaram, a diferença é evidente. No mesmo ensinamento da época, para a cultura desse tempo, porém, talvez a forma tomada aí pela significado, somente agora, pouco mundo, temos, algo tão normal, a gente tenha que olhar essa eficiência, né? Que comunicar, tratar, né? E exortar dentro do tempo atual. Por exemplo, essas ferramentas preparam para poder, em 40 para trazer aqueles pontos, né? Entender as coisas, cada um que está chegando ali, né? Por exemplo, foi muito decisivo, São Paulo era o que chamada mídia e pós-modernidade. Né? Isso foi também muito interessante. Foram 4 palestrantes que eu ouvi ter. Em dado momento,
uma temática que faltou, foi muito interessante, que era que não dialogarmos com a cultura, muitas igrejas estavam fadadas a fechar em 2016. Né? Ou seja, aí veio o ano seguinte e, enfim, a pandemia. Ou seja, teve muitas igrejas que realmente tiveram que fechar as portas. Né? Talvez ali por questões econômicas, por questões externas, né? Mas muito essas fecharam foi exatamente por não saber dialogar com a cultura. Né? Cabeça dos universitários, né? Não ter um conteúdo apropriado que esses jovens, adolescentes, não têm bombardeado de uma forma terrível, né? Não elaborarmos um bom padrão de fundamento, consciência e cultura cristã. Então, acho que esses são os pontos que devem ser pensados. Verdade. Rapaz, o nosso tempo aqui voou. Voou um assunto aqui que a gente poderia estar tratando de muito mais coisas aí das redes sociais. Mas assim, foi muito, muito vantajoso aqui o bate-papo com vocês dois, com o Melk e com o Fábio. O Gui também falou bastante, né, Gui? Demais. Mas e você que está aí do nosso lado, do outro lado também, né? É um conteúdo muito relevante que a gente precisa se adaptar, como o Melk colocou, como o Fábio colocou, da questão da cultura, né? A gente precisa aculturar, mas não deixar a cultura entrada na igreja, né, dessa forma mundana, né, mas a gente usar a cultura, usar as ferramentas que nós temos para levar a palavra do reino, levar a mensagem do reino. Então, uma live muito boa, muito, quem não esteve aí hoje perdeu sim, mas vai ver depois, né? Mas tinha a oportunidade aqui de fazer pergunta pro pessoal, não estiveram aí, vão ter como ouvir as suas perguntas, as respostas das suas perguntas. Mas assim, foi muito prazeroso. Eu queria agradecer o Melk, que aqui de prontidão chegou do trabalho, veio direto para cá. O Fábio também, que logo ali, foi domingo, foi sábado, convidei ele para estar aqui com a gente. Foi muito. Já agradecer a presença de vocês dois aqui. E eu creio que a gente vai voltar a bater mais papo aí sobre tudo isso. O Fábio não está aqui presente com a gente, porque é do outro lado do estado, quase, né? Do outro lado da ponte, né? Então, para ele, ficaria muito inviável sair daqui 10 horas da noite até chegar lá é 1 hora da manhã, né, Fábio? Então, a gente adaptou essa forma de fazer hoje aqui. Mas um dia a gente conta que ele vem aqui bater um papo, apertar a mão com a gente aqui, comer um salgado aqui com a gente online, ao vivo, né? Não pode comer. Tá vendo a desvantagem? Só tem essa desvantagem. Mas você que está aí, vá assistir depois, né? Não esqueça de ativar o sininho aí, compartilhar com o pessoal, com os pastores em especial aí das igrejas, porque é um assunto assim muito preocupante. A gente não pode deixar para ontem, não pode deixar para depois, não achar que nada está acontecendo com a nossa igreja, nas nossas igrejas, porque está acontecendo igrejas vazias por conta disso. De todas essas aculturação aí se é que existe a palavra, das redes sociais. Mais uma vez agradeço, aí eu passo para o Melk fazer as considerações finais dele aí, logo em seguida passo para o Fábio também fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, Melk. Agradeço aí o convite. Acho que como igreja temos muito a aprender ainda em relação a como usar bem as redes sociais, como nos comunicar melhor com essa nova geração. Que o Senhor possa sempre estar nos permitindo ter um coração aberto, um coração receptivo a estratégias dos céus, né? Que o Senhor possa nos conceder essa bênção de ter acesso aí a algo vindo dele, né? Que nos permita orientar, ensinar e ajudar que a igreja se fortaleça. Verdade. Fábio? Agradecer. Tudo bem. Agradecer o ambiente, né? Somente
Eu mais apresento. Verdade. Perguntas, pois foi o contrário, né? Então, agradecer o Hermes aí, falou bastante, né? Comunicador mas nato. eu espero um dia sair nessa mesa maravilhosa. O Cássio também, O Cássio teve um probleminha. vai ter uma oportunidade de ter o Nelson também, eu aí. É isso mesmo, acho que o desafio, a igreja sempre foi faltada de desafio, né? Na época de Paulo, João também, realmente tenebroso, né? Os desafios, das ameaças, né? A igreja sempre foi faltada de desafio. Muitas das vezes, através dos desafios, foi um momento que mais ela cresceu. Sim. Né? Então, acho que esse olhar deve ser feito para estudar realmente. Né? Tratar cada dificuldade, cada perigo, né? De forma que a igreja possa ter uma mente sã, né? Coração sadio para todas as outras. Beleza. Bom, algum de vocês aí tem algum pedido para fazer? Vou orar encerrando aqui. Melk, Gui, Fábio, se tiver um pedido aí, fala pra gente aí pra gente orar aqui e já encerrar essa live. Ok, então vou iniciar aqui. Eu queria pedir que os irmãos orassem. É um profissional, né? Um trabalho autônomo, né? Sou autônomo. E passaram por difícil. E os clientes estavam prestes a fechar o negócio. E tem sentido muito. Então, que Deus possa abençoar. Amém. Melk, Gui, não sei, né? Vamos orar então? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, diante do Teu trono de graça, onde o lugar mais alto, ó Deus, que nós queremos estar é aos Teus pés, Pai. Ó Deus, nesse momento nós somos Te gratos, ó Deus, por essa comunhão gostosa aqui, por essa ferramenta que o Senhor nos possibilitou de estarmos aqui usando as redes sociais para que o Teu reino seja abençoado, Senhor. Que possamos, ó Deus, com sabedoria, cada um de nós, os nossos pastores, as nossas igrejas, Senhor, de uma forma sábia, possa usar essas ferramentas, todas as ferramentas que têm sido colocadas à disposição para evangelizar e levar o Teu reino. Ó Deus, obrigado por esse projeto, obrigado pelos nossos irmãos aqui presentes, o Melk, o Gui, o Fábio, o Neto que está ali na outra sala, pela minha vida, pelos todos que estão envolvidos aqui, o Elilton, o Cássio também, Senhor, e as meninas, dos tabuleiros de uma forma geral, todos aqueles que estão envolvidos com esse projeto, que eu possa estar abençoando, direcionando, Senhor, tudo conforme a Tua vontade, Pai. Agora também, Senhor, eu te coloco diante do Teu trono de graça, a vida do nosso irmão Fábio, né, de uma questão mais profissional, que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades, não venha faltar nada, Senhor, nas suas necessidades, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, uma oportunidade, Senhor, avançando, a Deus, com as questões das vendas que ele precise realizar, que o Senhor possa estar mandando clientes, que eu possa estar mandando pessoas para adquirir, a Deus, os produtos que ele tem disponibilizado, Senhor. Peço também, continua abençoando o Teu servo, que ele possa ficar tranquilo quanto a isso, porque o Senhor é quem supre, o Senhor é que nos sustenta, ó Deus, e que possamos, ó Deus, descansar no Senhor. Eu sei que muitas vezes a preocupação vem sobre as nossas vidas, sobre os problemas, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e tem o controle também das nossas vidas, e também, ó Deus, tem o controle da vida do Teu servo, Pai. Obrigado mais uma vez pelos meus irmãos que estão na live, ou que vão ouvir depois dessa live, e possamos, ó Deus, dedicar mais tempos ao Senhor, e evitar, ó Deus, problemas de testemunho nas redes sociais, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para conversar assuntos sobre o Teu reino mais uma vez, Senhor. Obrigado por esse projeto, por esse movimento que tem se levantado, Senhor, que o Senhor possa fazer a Tua vontade aqui no nosso meio. Eu oro assim em nome de Jesus, por aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Fábio, obrigadão pela sua presença aí.
Melk, Gui, Neto que está ali, você que está aí do outro lado da câmera aí, que Deus abençoe sua vida. E aí eu vou te falar, olha, sexta-feira não é um programa, mas uns vídeos que a Minorato e a Lari Araújo estão soltando aí, que é um trabalhinho só para jovens, né, adolescentes aí, que chama Só para Meninas. O primeiro conteúdo ficou fantástico. Vocês vão ver aí na sexta-feira. Nós não teremos a live na sexta-feira. Em contrapartida, nós teremos aí as meninas aí falando sobre namoro, o que fazer quando os pais não autorizam o namoro. Então, a gente olhar o lado deles, dos pastores, os pais, olhar os lados daqueles jovens que querem ter um relacionamento e como fazer, né? Uma outra coisa que a gente está soltando aí até sexta-feira, se Deus assim quiser, a nossa rádio, Telcultura, aí vai estar disponível aí nos aplicativos app. O Gui já está mexendo aí, o Gui é o gerente da rádio lá, e já tá rolando aí na internet, só está faltando finalizar algumas coisas de interface, né, de cara ali da rádio, mas vai ser um conteúdo também para abençoar aquelas igrejas que querem mandar os seus avisos de programação, vai ser totalmente gratuito ali para abençoar o reino, essa rádio aí para a comunidade evangélica, para divulgar todos os seus trabalhos. Então vai ter o Gui aí fazendo alguns programas na rádio aí, vamos colocar alguns podcasts, às vezes colocar aqui. Então fique atento que a gente vai lançar também aí, até sexta-feira, se Deus assim permitir, essa rádio online aí, que através de aplicativo você baixa e fica aí uma programação muito interessante, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você possa estar com a gente aí na live da semana que vem, ou assistindo nossos vídeos, consumindo um conteúdo que é o conteúdo relativo ao reino. Que Deus abençoe e até segunda-feira que vem. Tchau! No mundo, há quase 8 bilhões de pessoas, espalhadas e divididas em várias culturas e diferentes países, onde o trabalho excessivo, o relativismo, a inobservância às leis, são marcas dessa cultura pós-moderna, inconstante em tudo o que faz e representa, e que ignora princípios e perfaz prioridades sem importância. É comum nessas culturas a desvalorização da família, dos princípios de igualdade entre pessoas, da inversão de valores, da irresponsabilidade social pela falta de amor ao próximo e da negação dos padrões bíblicos. Mas, diferentemente de tudo isso, há um reino eterno, com uma